senhora prefeita, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores Cândido, Benzi, senhor secretário de governo, Joaquim, senhores presentes, eu gostaria de fazer alguns comentários do convite da prefeita, pudéssemos auxiliar nesse processo de entendimento das diversas variáveis que estão envolvidas dentro desse projeto. Eu tive contato com esse projeto do Retroporto, na realidade, há uns 3 anos, através do Miguel, meu amigo, e que nos ajudou, inclusive, nessa caminhada, a fazer essa análise do ponto de vista estratégico. E, desde então, essa visão no passado sobre o projeto de Retroporto, ele tinha em si uma visão clássica de apoio à área de suporte às atividades do Porto. Quando a senhora assumiu que nesse 1 ano e 10 meses trabalhou a questão da visão que a senhora muito bem intitula como projetos estruturantes da cidade, no início nós tínhamos alguma dificuldade, como se fosse um mosaico, algumas peças que estavam, talvez na sua visão, um projeto bastante completo, mas na nossa ainda não tínhamos percebido como é que essas peças iriam se encaixar. Quando nos convidou para começar a analisar o Retroporto e nos deu as diretrizes destes projetos estruturantes, pudemos então perceber que a senhora tinha uma visão estratégica sobre o Guarujá. Nós, do setor empresarial, só vivemos e investimos e podemos ter a visão de longo prazo quando temos uma visão estratégica. E o setor empresarial privado, o setor empresarial propriamente dito, investe quando percebe que há uma segurança jurídica, uma segurança institucional e uma visão dos governantes para onde quer levar aquela determinada cidade, aquela determinada região. A falta dessa visão estruturante e a falta de visão estratégica leva as pessoas a fazer os investimentos esparsos e leva a esta confusão que o vereador Benzi comenta, de uma certa dificuldade de organicidade de determinados processos. Aí vem um líder político e tenta jogar um processo, tenta jogar para a sociedade uma visão estruturante para que organize os processos e leve os investimentos a ter uma determinada organização para que ela possa ser a mais produtiva possível e sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. E durante essa caminhada, junto com o secretário Joaquim, os seus secretários, e olhando as várias questões dentro desse projeto, pudemos perceber que essa visão estruturante, ela contemplou algumas variáveis importantes. Ela deixou de trazer o Retroporto com a visão clássica de depósito de contêineres vazios ou simplesmente o estacionamento de caminhões para que pudesse ter uma função secundária dentro do processo logístico. Não. A senhora determinou algumas diretrizes que eu gostaria que tivesse valor agregado naquelas atividades que eles tivessem e que tivesse uma visão de sustentabilidade e adicionamento de geração de empregos e tecnologia. A segunda diretriz foi o parque tecnológico. Gostaria que tivesse na nossa região um cerne que pudesse abrigar empresas com alto valor tecnológico, que pudesse adicionar valor à nossa região. E a terceira é a visão da oportunidade que se abriu do ponto de vista da indústria de petróleo e gás. Aliás, Mário, meu amigo, presidente do grupo holandês, que quer investir nessa área, trazer os seus investimentos e vai participar conosco nesse processo. Ora, essa visão estruturante, em que compartilha essa visão de explorar a oportunidade que se apresenta dentro de uma área que está fora do núcleo urbano, então ela não vai competir, ela não vai conflitar, trazer um agravamento da questão de tráfego dentro da região urbana, competindo com um papel importantíssimo da região, que é o turismo, que é a sua vocação natural, que é o papel que a nossa amiga, a secretária Eunice, tem desenvolvido do turismo estruturante, do turismo de negócios para a região. Portanto, essas duas coisas não conflitam, ao contrário, elas trazem um tipo de atividade de investidor de alto nível, executivos, pessoas que precisam do suporte deste turismo de negócio, da infraestrutura hoteleira, para se fixar e gerar mais negócios. Então, se nós tivéssemos uma visão, hoje, uma fotografia do passado, que ela era justamente o que o Benzi comenta, de uma certa dificuldade de que os investimentos criam impacto na organização do meio urbano, nós estamos vendo aqui com este projeto do Retroporto, com os slides que foram mostrados da exigência que a prefeita fez junto ao governo federal, ao governo estadual, do sistema viário de suporte a este Retroporto. Então ele nasce com uma
algum processo de organização de acesso, que a pergunta que os senhores fariam é como vai acessar o lado esquerdo e o lado direito da Rangoni para o porto. Tem um sistema de viadutos, sistemas que preservam o fluxo de turismo, o fluxo urbano, e segrega o meio de acesso a essas duas parcelas importantes através dessa via. A perimetral, que o senhor comenta. Então, esse conjunto de ações associada às questões fundamentais que afugentam o capital, prefeito, que é a questão da saúde e a questão da educação. E a senhora nos apresentou os projetos estruturantes na questão da saúde, e todos que comentaram que há uma deficiência bastante forte na questão hospitalar, é um problema que temos visto da senhora a consciência desse processo. Comentou o nosso amigo Davi Uip, que realmente está procurando fazer investimentos para trazer um outro patamar de hospitais e meios de saúde para a região. A questão da educação, que a educação de base que foi mostrada, que é fundamental para que as gerações futuras tenham um futuro melhor, mas também ouvi da senhora, está aqui o professor Valdemar, que foi ex-diretor do Senai, e temos aí um programa bastante interessante para trazer grupos de capacitação e treinamento para que as pessoas que têm alguma formação possam estar inseridas nessa complexa atividade de petróleo e gás. Ora, esse conjunto de ações que a senhora nos apresenta e essa visão estruturante, essa visão orgânica de futuro, faz com que o capital privado possa se sentir seguro em investir. Então, nós temos a satisfação de estar encerrando essa fase do trabalho. Faço um agradecimento especial às pessoas que nos apoiaram no desenvolvimento desse trabalho, através do Pablo, que aqui está. E a felicidade de termos um presidente da Câmara formado numa das melhores universidades do país, na engenharia, um engenheiro da FEI, que nos traz uma diferença, quando ele comenta, muito importante, porque uma pessoa política, capaz, experiente, com a formação de engenheiro de uma universidade, uma faculdade como a FEI, faz com que a gente se sinta bastante seguro ao discutir no futuro esse projeto. Quando estivermos falando de densidade tecnológica, de indústria naval pesada, de indústria de petróleo e gás de porte. Então faz com que nós tenhamos meios e massa crítica nessa cidade de discutir e escolher o seu futuro. Então eu agradeço a prefeita, termino a minha fala, termino também essa fase do nosso trabalho, honrado pelo convite e estando pronto sempre para que nós possamos estar ao seu chamamento, envolvidos nos seus projetos. Assim sendo, nós encerramos este nosso momento de discussão e de apresentação do projeto do Retroporto, agradecendo a todos os senhores e senhoras. Quero agradecer de uma maneira muito especial a representação do ministro Pedro Brito, através do Fabrício. Muito obrigada, Fabrício. Representante do José Roberto Serra, presidente da CODESP, nosso muito obrigado. Agradecer ao Juca, que representa a Associação Comercial de Santos, interessada nesta discussão, e todo o grupo que você vem aqui representando, Martin, muito obrigada. A todos os senhores, hoje iniciamos mais uma etapa deste processo e, portanto, no dia 5 teremos uma segunda audiência e, posteriormente, já a edição de todo o processo para os senhores terem acesso. Enquanto isso, a mobilização da sociedade, a discussão nos fóruns adequados também se dará, mostrando a necessidade sempre de nos pautarmos por uma conduta transparente e acreditando que Guarujá é uma cidade que está fazendo enfrentamento do futuro de uma maneira planejada, procurando agregar todos os atores e, portanto, eu agradeço a presença aqui hoje do Legislativo, Zé Carlos, professor Cândido, Benzi. É fundamental a harmonia entre os poderes para que a gente possa construir uma sociedade, de fato, que traga qualidade de vida, desenvolvimento e de uma maneira sustentável. E eu acredito que hoje nós atingimos o objetivo de poder externar aos senhores o que Guarujá pretende fazer nos seus próximos anos para que desenvolva a nossa cidade, tanto na vertente turística, quanto na questão portuária, quanto na questão de petróleo e gás, e, acima de tudo, agregando valor a todos esses processos, tecnologia e conhecimento.
Então, que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigada e estamos à disposição dos senhores.